Olha, eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui na região faz uns 3 anos. E cara, até hoje eu não durmo direito quando lembro disso. Eu trabalho como guarda florestal. Meu trampo é cuidar da reserva, fazer ronda, essas paradas. Conheço essa mata desde moleque, sabe? Meu pai me trazia aqui pra caçar, pescar. Passei a vida inteira nessas trilhas. O Reinaldo era caçador. Não desses de fim de semana não, era profissa mesmo. O cara vendia a carne e as peles. Era assim que ele vivia há uns 25 anos. E olha, ninguém conhecia aquela mata melhor que ele. Ninguém. A gente se esbarrava direto. Eu fazendo minha ronda, ele voltando da caçada. Sempre trocava uma ideia, fumava um cigarro junto. Reinaldo era gente boa, sério. Daqueles cara rústico de poucas palavras, mas gente fina. Era sexta-feira, eu lembro bem, umas 5 da tarde. Eu tava voltando pro posto quando cruzei com ele na trilha principal. Ele tava com a espingarda nas costas, a mochila cheia, normal. E aí, Reinaldo, vai subir hoje? Ele acendeu um cigarro, olhou pro céu. Vou sim. Lua cheia hoje, bicho fica mais ativo. Vou ficar até amanhã de manhã. Eu ri. Rapaz, você não cansa não? Cansar eu canso, mas conta não paga sozinha, né? A gente conversou mais uns 5 minutos. Ele falou que ia pros lados do Morro do Cruzeiro, lá no fundo da reserva. Lugar isolado pra caramba, mas que sempre tinha bastante caça. Dei tchau pra ele e voltei pro posto. Foi a última vez que vi o Reinaldo vivo. No sábado de manhã, lá pras 9, a mulher dele apareceu no posto. A dona Marta. Ela tava com aquela cara de preocupada, sabe? Seu Marcos, o Reinaldo não voltou ainda. Ele sempre volta cedinho no sábado, mas hoje não apareceu. Eu tentei acalmar ela. Ah, dona Marta, o Reinaldo conhece essa mata de olho fechado. Deve ter achado um bom ponto de caça e resolveu ficar mais um pouco. Mas ela insistiu. Disse que ele sempre avisava quando ia demorar. Sempre. Lá pelas 11 da manhã, eu resolvi ir dar uma olhada. Peguei o rádio, a mochila e subi pro Morro do Cruzeiro. A trilha tinha umas 2 horas de caminhada. Lugar bem afastado mesmo. Quanto mais eu subia, mais aquele negócio pesava no peito, sabe? Não sei explicar. Era tipo uma sensação ruim. Cheguei lá perto do meio-dia. O acampamento do Reinaldo tava lá. A barraca armada, a mochila, as coisas dele tudo organizadinho como sempre. Mas a espingarda não tava. Reinaldo, ô Reinaldo! Nada. Fui olhar dentro da barraca. As coisas dele estavam lá. Roupa, comida, o cantil. Mas ele não. Aí eu vi uma coisa estranha. Do lado da fogueira apagada tinha a pegada dele saindo em direção à mata fechada. Mas não era pegada normal, não. Era tipo corrida. O pé afundava mais na terra. Tava irregular. O cara tinha saído correndo dali. E não voltou. Peguei o rádio. Chamei reforço. Em 1 hora tinha mais 3 guarda florestal comigo. A gente começou a vasculhar a área, gritando o nome dele, seguindo o rastro. As pegadas iam para dentro da mata, cada vez mais fundo. Mas aí, de repente, pararam. Simplesmente pararam. No meio do nada. Tipo assim, tinha pegada, tinha pegada, tinha pegada. E do nada acabou. Chão limpo, nada. A gente procurou a tarde inteira. Chamaram a polícia, o corpo de bombeiros. No domingo tinha mais de 30 pessoas procurando. Nada. Nem sinal da espingarda, nem roupa rasgada, nada de sangue, nada. O Reinaldo tinha sumido. Foi na segunda-feira que eu conversei com o seu Toninho. Ele tem um sítio uns 3 quilômetros dali, na beira da reserva. Velhinho de uns 70 anos, mora sozinho, planta umas coisas. Ele apareceu no posto nervoso. Seu Marcos, eu preciso falar com o senhor. Sentamos. Ele estava tremendo. Na sexta à noite, lá pras 3 da manhã, eu ouvi um grito. Grito? Um grito que eu nunca ouvi na vida. E olha que eu moro ali há 40 anos. Ele parou, respirou fundo. Não era bicho, não era gente, era diferente. Durou uns 10 segundos.
alto pra caramba, veio lá do fundo da mata. Senti um frio na espinha. O senhor tem certeza que foi sexta de madrugada? Absoluta. Eu até anotei no calendário de tão estranho que foi. Era exatamente quando o Reinaldo estava lá. Depois de ouvir o seu toninho, eu não conseguia parar de pensar naquilo. Um grito, 3 da manhã, vindo do fundo da mata. E o Reinaldo tinha sumido exatamente de lá. Na terça-feira, a busca oficial foi suspensa. A polícia disse que não tinha mais o que fazer. Sem corpo, sem pista, sem nada. O Reinaldo virou oficialmente desaparecido. Mas eu não conseguia deixar pra lá, sabe? Aquela história do grito ficou martelando na minha cabeça. E tinha outra coisa. As pegadas que simplesmente pararam. Isso não fazia o menor sentido. Na quarta à noite, eu estava no posto sozinho. Todo mundo tinha desistido, mas eu não. Resolvi voltar lá no Morro do Cruzeiro no dia seguinte, só para dar uma última olhada. Dormi mal pra caramba. Sonhei com o Reinaldo correndo pela mata. Acordei umas 4 da manhã suando frio. Quinta-feira de manhã cedo, peguei minhas coisas e subi de novo. Cheguei lá umas 9 horas. O acampamento ainda estava lá. A barraca do Reinaldo, as coisas dele, ninguém tinha mexido. Tava tudo exatamente como a gente deixou. Fui até o ponto onde as pegadas dele paravam. Fiquei ali parado, olhando, tentando entender. Aí eu reparei numa coisa. Uns 5 metros à frente tinha um galho quebrado, bem alto, uns 3 metros de altura, fresco, quebrado recente. Fui até lá. Embaixo do galho tinha uma marca no chão, tipo, sei lá, tipo algo pesado que caiu ali. A terra estava afundada. Olhei para cima e gelei. Tinha arranhão na árvore, arranhão profundo, descendo do galho até o meio do tronco, tipo unha. Mas não era unha de bicho, não. Era grande demais, largo demais. Peguei meu celular, tirei foto. Fiquei ali parado, olhando para cima, tentando entender o que diabos tinha feito aquilo. Foi quando eu ouvi um estalo, tipo galho quebrando, vindo de trás de mim. Virei devagar. Não tinha nada, só a mata fechada. Silêncio. Mas aí veio de novo. Outro estalo, mais perto. Tem alguém aí? Nada. Cara, eu tô acostumado com mata. Trabalho nisso há 15 anos. Não é qualquer barulho que me assusta. Mas aquilo ali era diferente. Não era bicho andando. Bicho faz barulho diferente. Aquilo era tipo alguém quebrando galho de propósito. Devagar, um de cada vez. Crack. Mais perto. Crack. Ainda mais perto. Peguei meu facão, fiquei em posição. Reinaldo, é você? Silêncio total. E aí eu senti aquele cheiro. Nunca na minha vida eu senti um cheiro daquele. Era tipo carne podre misturado com algo químico, forte pra caralho. Me deu ânsia. Crack. O som tava a uns 10 metros de mim, mas eu não via nada. A mata era muito fechada. Aí eu ouvi a respiração, pesada, lenta, tipo quando você tá cansado pra caramba e fica puxando ar fundo. Mas não era respiração normal, não. Era tipo, tinha algo errado. O ritmo era esquisito, longo demais, profundo demais. Cara, eu saí andando pra trás, devagar, sem tirar o olho da mata. A respiração continuou, e aí ela parou. Silêncio absoluto. Nem passarinho, nem vento, nada. A mata inteira ficou muda. Foi quando eu olhei para cima de novo e vi, no meio das árvores, uns 20 metros à frente, tinha algo se movendo entre os galhos. Não era macaco, não era preguiça, não era nada que eu conhecia. Era grande, muito grande, se movendo de galho em galho, mas sem fazer barulho nenhum. Eu via só a silhueta por causa das folhas, mas dava para ver que era bizarro. Os braços eram longos demais, o corpo era fino demais. E ele estava vindo na minha direção. Saí andando mais rápido, sem correr, porque eu sabia que se eu corresse aquela coisa ia vir atrás. Cheguei na trilha principal, olhei para trás, nada, mas o cheiro ainda estava lá.
Desci aquele morro na velocidade da luz, mano. Não corri, mas quase. Só queria sair dali. Cheguei no posto umas 11h30. Tava tremendo. Sentei e acendi um cigarro. Tentei me acalmar. Será que eu tinha visto mesmo? Ou era coisa da minha cabeça? Peguei o celular para ver as fotos que tinha tirado do arranhão na árvore. Abri a galeria. Tinha 3 fotos. A primeira, o arranhão no tronco, bem nítido. A segunda, o chão, com a marca da terra afundada. E a terceira eu não lembrava de ter tirado. Era uma foto toda tremida, desfocada. Mas dava para ver. No meio das árvores, bem no fundo, tinha 2 olhos. 2 olhos enormes, refletindo o flash da câmera, olhando direto para mim. Eu apaguei aquela foto na hora. Não sei porquê, foi automático. Olhei para aqueles olhos na tela e simplesmente apaguei. Fiquei o resto do dia no posto sem fazer nada. Só pensando, tentando entender o que eu tinha visto. Aquela coisa na árvore, aqueles olhos, o cheiro e o Reinaldo. Será que ele tinha visto a mesma coisa? Será que era por isso que ele tinha saído correndo? Na sexta de manhã, uma semana depois do desaparecimento, eu decidi ir falar com o seu Toninho de novo. Cheguei no sítio dele lá pelas 10. Ele estava na varanda, tomando café. Seu Toninho, posso fazer umas perguntas para o senhor? Ele acenou para eu sentar. Contei tudo. O que eu tinha visto, ouvido, sentido. Os arranhões na árvore. A foto. Ele ficou quieto um tempo. Depois suspirou. Eu ia morrer sem contar isso para ninguém, mas acho que chegou a hora. Ele acendeu um cigarro. Quando eu era novo, lá pelos meus 20 e poucos anos, eu também ouvi aquele grito. Foi numa noite de lua cheia, igual àquela. Fiquei apavorado, mas no dia seguinte, subi para ver o que era. Ele parou, olhou para a mata ao longe. Achei um acampamento abandonado, de um cara que caçava por ali. As coisas dele estavam todas lá, mas ele não. Nunca acharam o corpo. Senti um calafrio. E o senhor nunca contou isso pra ninguém? Contei, na época, mas ninguém acreditou. Falaram que eu tava maluco, que o cara devia ter se perdido e morrido em algum lugar. Aí eu parei de falar. Ele me olhou sério. Mas eu sei o que tem naquela mata, seu Marcos. E você também sabe agora. O que é aquilo? Não sei. Meu avô chamava de o que anda em cima. Dizia que quando a lua tá cheia, ele desce das árvores para caçar. E que a gente nunca pode olhar para cima quando ouvir o grito. Por quê? Porque se você olhar, ele te vê também. Fiquei gelado. O Reinaldo tinha olhado. Eu tinha certeza. E eu também. Voltei pro posto com aquilo na cabeça. Passei o fim de semana pensando se devia voltar lá ou não. Na segunda-feira de manhã, tomei a decisão. Ia subir mais uma vez. Mas dessa vez ia levar câmera. Ia documentar tudo direito. Preparei minha mochila, conferi o equipamento. Ia sair umas 2 da tarde. Foi quando o rádio apitou. Marcos, aqui é o Cabo Ferreira da polícia. Pode falar? Atendi. Achamos algo. Meu coração disparou. O Reinaldo? Não, mas é melhor você vir até aqui. Subi até o Morro do Cruzeiro de novo. A polícia estava lá. Tinha uns 5 policial, mais o cabo. Eles me levaram até uma área uns 50 metros depois de onde as pegadas do Reinaldo paravam. Tinha um buraco no chão, tipo uma toca, mas grande, muito grande. E saindo de dentro dele, aquele cheiro. A gente achou isso hoje de manhã. Estava coberto com galhos e folhas, quase invisível. O cabo iluminou dentro do buraco com a lanterna. Tinha ossos, muitos ossos. Mandamos analisar, são humanos, vários indivíduos diferentes, alguns muito antigos. Eu não conseguia falar nada. E achamos isso também. Ele me mostrou um saco plástico. Dentro tinha um pedaço de tecido, rasgado, sujo de sangue. Era da camisa que o Reinaldo estava usando na última vez que eu vi ele. Saí dali zonzo. Sentei numa pedra, longe de todo mundo. O Reinaldo estava morto. Eu sabia. E tinha mais gente. Muito mais gente. Desaparecida ao longo dos anos.
A polícia isolou a área, começaram uma investigação completa. Chamaram especialistas, biólogos, um monte de gente. Mas sabe o que é o pior? Eles nunca acharam o corpo do Reinaldo. Nem completo, nem pedaço, nada. Acharam ossos de pelo menos 8 pessoas diferentes naquela toca. Mas dele, nada. 3 semanas depois, fecharam o caso como morte por ataque de animal selvagem não identificado. Interditaram aquela área da reserva. Eu pedi transferência. Não conseguia mais trabalhar ali. Hoje eu trabalho numa reserva do outro lado do estado. Lugar tranquilo, aberto, sem mata fechada. Mas tem noites que eu acordo suando, sonhando com aqueles olhos na foto. E tem uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Uma semana antes de eu sair da reserva, eu estava fechando o posto. Já era noite. Uns 23 horas. Ouvi um barulho na janela. Olhei. Tinha uma mão, pressionada contra o vidro, do lado de fora. Mas não era mão de gente. Os dedos eram longos demais, finos demais, com unhas que mais pareciam garras. Ficou ali uns 3 segundos. Depois, sumiu. Eu não olhei para fora, não quis ver o que estava lá. Fiquei a noite inteira trancado lá dentro, com todas as luzes acesas, segurando meu facão. Quando amanheceu, fui olhar lá fora. Tinha marca na janela. Tipo, saliva, ou sei lá o quê. E no chão, tinha pegada. Mas não era pegada de bicho, era pegada de mão. De mão grande pra caramba. Como se aquela coisa andasse apoiada nas mãos e nos pés. Igual macaco, só que muito maior. Limpei tudo antes de ir embora. Não falei nada pra ninguém. O seu Toninho morreu 2 anos depois. Parada cardíaca. O sítio dele foi vendido. Às vezes eu vejo notícia de gente desaparecida naquela região. Geralmente caçador ou alguém que resolve acampar na mata. Sempre na lua cheia. Sempre sem deixar rastro. Eu sei o que aconteceu com essas pessoas. E você agora também sabe. Se um dia você for acampar numa mata fechada e ouvir um grito estranho no meio da madrugada, não olha para cima, só desce e não volta. Porque tem coisas nesse mundo que a gente não devia conhecer. E o Reinaldo conheceu.